O elevador parou no 15º andar, vazio. Apenas os dois. Isabela respirou fundo, tentou se afastar, ir para o canto oposto. Mas ele entrou e pressionou o botão de emergência. O elevador parou completamente. Luzes piscaram. Silêncio. "O que você está fazendo?" Ela perguntou, voz tremendo. Rafael não respondeu. Apenas caminhou até ela. Devagar, deliberado, predatório, e a prensou contra a parede fria do elevador. Mãos de cada lado da cabeça dela, aprisionando, invadindo o espaço. Ela podia sentir o calor do corpo dele, o cheiro da colônia, cara, a respiração pesada. "Você me enlouquece", ele sussurrou contra os lábios dela. "Completamente, absolutamente, enlouquece." Fazia 3 meses. 3 meses que Rafael Alcântara tratava Isabela Martins como lixo, na frente de todos. Humilhava em reuniões, desprezava suas ideias, ignorava sua presença. Mas quando estavam sozinhos, quando ninguém via, tudo mudava, completamente. Esta é a história de Isabela e Rafael. De ódio que escondia obsessão, de orgulho que destruía amor, de um passado que nenhum dos dois conseguia esquecer, e do segredo que explicava tudo. Mas antes de começarmos, se você ama histórias de romance intenso, onde nada é o que parece, onde a tensão sexual é impossível de ignorar, onde cada olhar significa algo, se inscreva no canal. Histórias completas, 3 a 4 vezes por semana. Aperta o sininho para não perder. E deixa o like se já está curioso para saber o que acontece. Agora, vamos para a história de Isabela e Rafael e descobrir por que ele a odiava tanto. Ou será que era ódio mesmo? Isabela Martins tinha 26 anos quando conseguiu o emprego dos sonhos. Analista de marketing na Alcântara Holdings, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Sede em São Paulo. Prédio espelhado de 30 andares. Salário excelente, o dobro do que ganhava antes. Benefícios incríveis, plano de saúde premium, vale alimentação generoso, bônus por desempenho, oportunidade real de crescer. Depois de enviar currículos para dezenas de empresas por meses, finalmente tinha conseguido. Tudo perfeito. Exatamente o que sempre quis. Até ela conhecer o CEO, Rafael Alcântara, e descobrir que ele a odiava. Intensamente, visceralmente, sem motivo aparente, desde o primeiro segundo. Primeira segunda-feira, 7 de outubro. Isabela chegou ao prédio às 8 da manhã em ponto. 15 minutos antes do horário. Queria causar boa impressão, mostrar que era pontual, dedicada, profissional. Usava roupa cuidadosamente escolhida, calça social preta bem cortada, camisa branca com botões de pérola, blazer cinza escuro que a mãe tinha dado de presente. Salto médio confortável. Tinha testado andando em casa. Cabelo castanho claro preso em coque baixo elegante. Maquiagem leve e natural. Apenas o suficiente para parecer profissional. Batom nude discreto. Ela queria parecer competente, séria, digna de estar ali, porque aquele emprego era tudo para ela. Após 3 anos trabalhando em uma agência pequena que faliu, 6 meses desempregada comendo as reservas. Finalmente tinha conseguido algo grande, não ia desperdiçar. A recepcionista do 22º andar era simpática, cabelos loiros curtos, sorriso caloroso. "Você deve ser a Isabela. Bem-vinda. Sou a Natália. A Cláudia, sua gerente, já está te esperando." Natália a guiou pelos corredores amplos e bem iluminados. O escritório era impressionante, estilo open space moderno, mesas compartilhadas em madeira clara, cadeiras ergonômicas em tons de cinza, plantas verdes por todo lado dando vida ao ambiente. Janelas enormes do chão ao teto com vista para a cidade, muita luz natural entrando, pessoas jovens trabalhando, a maioria entre 25 e 35 anos, alguns usando fones de ouvido concentrados, outros conversando animadamente perto da máquina de café. O ambiente parecia descontraído, criativo, colaborativo. Isabela se sentiu esperançosa. Vai dar certo, ela pensou. Finalmente vai dar certo.
Cláudia Ferreira, a gerente de marketing, tinha uns 40 e poucos anos. Cabelos pretos curtos com algumas mechas grisalhas, óculos de grau estilosos, sorriso genuíno. Isabela, que bom te conhecer pessoalmente. Ela apertou a mão com firmeza. Seu currículo é ótimo. Estamos felizes de te ter na equipe. Obrigada pela oportunidade, estou muito animada. Vem, vou te apresentar para o pessoal. Isabela conheceu a equipe toda, 10 pessoas no departamento de marketing. Todos foram simpáticos, calorosos, acolhedores. Lucas, o designer gráfico, fez piada sobre o café ruim. Marina, a copywriter, ofereceu ajuda com qualquer dúvida. Pedro, o analista sênior, disse que ficava na mesa ao lado se precisasse. Isabela começou a relaxar. Talvez aquele lugar fosse mesmo diferente. Talvez fosse realmente bom trabalhar ali. E então, às 9 horas em ponto, como um relógio, a porta do elevador se abriu. Rafael Alcântara entrou no 22º andar e o ambiente inteiro mudou instantaneamente. Conversas pararam abruptamente. Risadas morreram. Pessoas se endireitaram nas cadeiras, voltaram rapidamente para as mesas, baixaram as cabeças para os computadores. A mudança foi tão óbvia, tão imediata, que Isabela sentiu a tensão no ar. Rafael era imponente. Essa era a única palavra. Alto. Facilmente mais de 1,90 m. Ombros largos preenchendo perfeitamente o terno preto sob medida. Físico claramente atlético mesmo sob as roupas formais. Postura ereta, confiante, autoritária. Cabelo preto curto penteado para trás com gel discreto. Alguns fios rebeldes caindo levemente na testa. Mandíbula quadrada e marcada, coberta por uma sombra leve de barba por fazer, que dava um ar másculo e intenso. Olhos. Isabela viu quando ele passou, olhos azuis, do tipo gelado, penetrante, que pareciam ver através das pessoas. Aos 34 anos, Rafael Alcântara era devastador. Não havia outra palavra, mas também era absolutamente intimidador. Ele atravessou o escritório em silêncio, sem olhar para ninguém, sem cumprimentar, sem sorrir. Foi direto para o escritório dele, sala de vidro no canto, com vista privilegiada. Fechou a porta atrás de si, e só então as pessoas voltaram a respirar. Ele é sempre assim? Isabela perguntou baixinho para Cláudia. Sempre. Cláudia sussurrou de volta. Muito exigente, perfeccionista ao extremo, distante com todos, mas é justo. Se você fizer seu trabalho bem feito, ele não te incomoda. Só não erra na frente dele. Isabela assentiu, engoliu seco. Ok, posso lidar com um chefe difícil e exigente. Ela tinha lidado com piores, ou pelo menos achava que tinha. Mas Isabela não fazia ideia do inferno pessoal, que estava prestes a começar. 10 da manhã, primeira reunião de equipe semanal, sala de conferências no 22º andar, mesa grande oval, 10 pessoas do marketing, Rafael na cabeceira. Isabela escolheu uma cadeira no canto, longe dele, tentando ser invisível. Era seu primeiro dia. Queria apenas observar, aprender, não chamar atenção. Cláudia começou apresentando os números da última campanha. Engajamento nas redes sociais, taxa de conversão do site, ROI dos anúncios pagos. Tudo estava indo bem. Números positivos, crescimento de 15% em relação ao trimestre anterior. A equipe parecia satisfeita, até que Rafael interrompeu. Esses números estão errados. Sua voz era grave, controlada, mas com autoridade absoluta. Cláudia parou no meio da frase, piscou várias vezes. Como assim, senhor? A taxa de conversão não bate com o investimento em anúncios. Rafael disse calmamente, mas havia gelo na voz. Alguém calculou a fórmula errada. Esses 15% de crescimento são fictícios. Silêncio pesado caiu sobre a sala. O tipo de silêncio constrangedor, onde todos olham para baixo. Ninguém quer ser o próximo. Quem fez essa planilha? Rafael perguntou, folheando os papéis na frente dele. Cláudia hesitou. Olhou rapidamente para Isabela. Com pena. Foi a Isabela, senhor. Ela começou hoje.
Eu pedi para ela compilar os dados ontem como teste prático durante o processo seletivo final. Mas a responsabilidade é minha. Eu deveria ter revisado mais cuidadosamente antes de... Isabela. Rafael a interrompeu, e pela primeira vez, desde que entrou naquela sala, ele olhou diretamente para ela. Realmente olhou. E Isabela sentiu. Sentiu o peso daqueles olhos azuis gelados. Mas algo estranho aconteceu. Por uma fração de segundo, algo passou pelo rosto dele. Choque, reconhecimento. As sobrancelhas se contraíram levemente. Os lábios se separaram 1 milímetro. Como se ele tivesse visto um fantasma. Mas foi tão rápido que Isabela achou que tinha imaginado, porque no segundo seguinte só havia frieza, gelo absoluto. Levanta, ele ordenou. Não foi um pedido, foi uma ordem. Isabela se levantou, pernas tremendo levemente, boca seca, coração acelerado. Todos os olhos na sala estavam nela agora. Você fez essa planilha? Rafael perguntou, voz cortante. Sim, senhor. Está completamente errada. Ele a cortou. Os números não batem. As fórmulas do Excel estão incorretas. E você colocou nossa empresa em risco de tomar decisões estratégicas baseadas em dados completamente falsos. Isabela sentiu o rosto esquentar. Eu sinto muito. Posso refazer? Pode. E vai. Rafael se inclinou para a frente. Hoje, até às 6 da tarde, na minha mesa. Perfeita. Sem um único erro. Entendido? Sim, senhor. E da próxima vez... Ele continuou, e havia algo cruel no tom agora. Confira pelo menos 2 vezes antes de apresentar algo. Aqui não aceitamos trabalho amador. Mediocridade não tem lugar nesta empresa. Cada palavra era como um tapa. Isabela sentiu humilhação queimando, vergonha subindo pelo pescoço. Todos olhando. Alguns com pena óbvia. Outros desviando o olhar constrangidos. Pedro, o analista sênior, parecia genuinamente desconfortável. Pode sentar. Rafael dispensou com um gesto de mão, como se ela fosse nada. Isabela sentou, mal conseguindo respirar, tentando não chorar, e Rafael simplesmente continuou a reunião, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de humilhar publicamente alguém no primeiro dia de trabalho. Mas Isabela não conseguia se concentrar em mais nada, porque algo estava profundamente errado. A forma como ele tinha olhado para ela naquele primeiro segundo, antes da máscara de gelo cair, não era apenas surpresa, era reconhecimento, como se ele a conhecesse. Mas isso era impossível. Isabela nunca tinha visto aquele homem na vida. Tinha certeza. Porque um homem como Rafael Alcântara não era esquecível. Então por que parecia tão pessoal? Por que parecia que ele a odiava? Especificamente. O que eu fiz? Ela pensou desesperada, mas não tinha resposta nenhuma. Isabela refez aquela planilha 6 vezes. 6. Até Rafael finalmente aceitar. E mesmo assim disse, aceitável, mas longe de impressionante. E a partir dali, ele pegava no pé dela, constantemente, implacavelmente, sem descanso. Toda reunião era a mesma coisa. Isabela apresentava análise de campanha. Superficial, falta profundidade nos dados. Refaça. Isabela sugeria estratégia para redes sociais. Essa ideia não vai funcionar. Claramente você não entende nosso público. Próxima. Isabela mostrava resultados positivos de teste AB. Os números são bons, mas a apresentação é confusa. Organize melhor. E o pior, quando Lucas apresentava a ideia igual a que Isabela tinha sugerido uma semana antes, Rafael aprovava entusiasmado. Excelente, Lucas. Criativo. Inovador. Vamos implementar imediatamente. Isabela ficava em choque. Era a mesma ideia, palavra por palavra. Mas quando vinha dela, era rejeitada. Quando vinha de outro, era genial. Os colegas percebiam. Ele pega muito no seu pé, Cláudia disse um dia, enquanto tomavam café. Sério. Nunca vi ele assim com ninguém.
nem com estagiários novos. É como se, sei lá, como se fosse pessoal. Mas por quê? Isabela perguntou frustrada. Eu nunca fiz nada para ele. Nunca nem o vi antes de começar aqui. Não sei. Mas seja forte, ok? Você é boa, muito boa. Não deixa ele te quebrar. Mas estava quebrando. Lentamente. Cada crítica pública, cada olhar frio, cada comentário ácido na frente de todos. Doía profundamente. Isabela começou a ter insônia. Acordava às 3 da manhã, mente rodando, revisando tudo o que tinha feito, procurando erros, tentando ser perfeita. Porque talvez se fosse perfeita, ele pararia. Mas não parava. Nunca parava. E o mais confuso, o mais perturbador, era que às vezes, quando Isabela levantava a cabeça de repente, pegava Rafael olhando para ela, através do vidro do escritório dele, e a expressão no rosto dele não era ódio, era algo diferente, algo intenso, quase dor, mas não fazia sentido, nada fazia sentido, e Isabela estava exausta de tentar entender, de tentar ser boa o suficiente, de tentar sobreviver. E então, 6 semanas depois de começar, numa sexta-feira qualquer, tudo mudou, completamente, irreversivelmente, porque pela primeira vez, Isabela e Rafael ficaram sozinhos e a máscara dele caiu. Isabela achava que Rafael a odiava, tratava ela pior que todos, humilhava, desprezava, destruía, mas o que ela não sabia é que Rafael Alcântara não a odiava, nem de perto. Ele estava obcecado, consumido e lutando desesperadamente contra si mesmo para não a agarrar e nunca mais soltar. Sexta-feira, 7 da noite, Isabela estava terminando o último relatório da semana, escritório quase vazio. A maioria já tinha ido embora, apenas ela, Pedro em outra ala e provavelmente Rafael, que nunca ia embora antes das 9. Isabela salvou o documento, pegou a bolsa, foi até o elevador, apertou o botão, esperou. Estava exausta, física e emocionalmente. Queria apenas chegar em casa, tomar banho quente, comer alguma coisa e dormir. Talvez chorar um pouco também, mas longe de todos. O elevador chegou, portas se abriram. Vazio. Isabela entrou, apertou o térreo, encostou na parede, fechou os olhos. Mais uma semana, ela pensou. Sobrevivi mais uma semana. O elevador começou a descer. 22, 21, 20. E então parou. 15º andar. Isabela abriu os olhos. As portas se abriram e Rafael entrou. O coração dela afundou. Não. Não agora. Não quando ela estava tão cansada, tão vulnerável. Rafael pressionou o botão do térreo, mesmo que já estivesse aceso. As portas se fecharam. Silêncio. Isabela se afastou instintivamente. Foi para o canto oposto, o mais longe possível dele. Olhava fixamente para os números descendo. 14, 13, 12. Rafael estava imóvel, mãos nos bolsos, olhando para a porta, não para ela. 11. E então... Ele pressionou o botão de emergência. Vermelho. Brilhante. O elevador parou bruscamente. Luzes piscaram. Alarme soou por 2 segundos. Depois silêncio. É o que você está fazendo? Isabela perguntou assustada. Rafael se virou, lentamente, e olhou para ela. Realmente olhou. E os olhos dele não eram frios, eram ardentes, intensos, consumidos. O que eu estou fazendo? Ele repetiu, voz baixa, perigosamente baixa. O que você está fazendo? Eu... não entendo. Ele deu um passo na direção dela. Você vem trabalhar todo dia, com essas roupas, esse cabelo, esse perfume. Mais um passo. Me olha com esses olhos. Morde o lábio quando está concentrada. Ri daquele jeito quando Pedro faz piada. Mais um. Isabela estava encostada na parede agora, sem para onde ir. E espera que eu fique tranquilo? Que eu haja normal? Como se você não estivesse me enlouquecendo? Ele estava bem na frente dela agora, invadindo completamente o espaço pessoal.
Para de me olhar assim, Rafael disse, voz rouca. Como? Como se eu fosse um monstro. Como se eu te machucasse de propósito. Você me trata como lixo, Isabela explodiu. Todos os dias. Na frente de todos. Porque preciso, ele quase gritou. Porque se eu não fizer isso, se eu for gentil, se eu for próximo, não vou conseguir me controlar. Controlar o quê? Ele colocou as mãos na parede, de cada lado da cabeça dela, aprisionando. Corpo perto demais. Ela podia sentir o calor. Isso, ele sussurrou. Isso aqui. E a beijou. Foi como ser atingida por um raio. Isabela deveria ter empurrado. Deveria ter dado um tapa. Deveria ter gritado. Exigido que ele parasse. Mas não fez nada disso. Porque o beijo era avassalador, desesperado. Como se ele tivesse segurado por anos, não apenas semanas, anos. As mãos dele saíram da parede, foram para o rosto dela, segurando, inclinando a cabeça dela, aprofundando o beijo, língua provocando, exigindo entrada. E Isabela abriu a boca, deixou, gemeu contra os lábios dele. E isso quebrou algo em Rafael, completamente. Ele pressionou o corpo todo contra o dela, peito contra peito, quadris contra quadris. Isabela sentiu tudo, a força do corpo dele, os músculos tensos, o calor emanando, o desejo óbvio pressionando contra ela. Uma das mãos dele desceu, pescoço, ombro, braço, cintura, parando no quadril, dedos se cravando, puxando ela impossível mais perto. A outra mão se enroscou no cabelo dela, puxando, inclinando a cabeça dela mais, dando mais acesso. Rafael desceu pelo pescoço dela, beijando, mordendo levemente, sugando a pele sensível. Para! Isabela ofegou. Rafael, para! Mas suas mãos contradiziam, agarrando os ombros dele, puxando, querendo mais. Você quer que eu pare? Ele perguntou contra a pele dela. De verdade? Porque se quiser, precisa me dizer agora. Ela não respondeu. Isabela. Ele mordeu levemente o lóbulo da orelha. Responde. Você quer que eu pare? Eu não entendo. Por que você está fazendo isso? Por que me trata tão mal e depois... Rafael se afastou bruscamente. Respiração pesada, descontrolada. Peito subindo e descendo. Olhos escuros de desejo. Lábios inchados do beijo. Você me enlouquece, ele disse, voz quebrada. Desde o primeiro dia, desde o primeiro segundo que você entrou naquele escritório, me enlouquece. Mas você age como se me odiasse. É a única forma de me manter longe. Ele passou as mãos pelo cabelo, bagunçando. Porque se eu for gentil, se eu sorrir para você, se eu conversar com você como uma pessoa normal, não vou conseguir resistir a fazer exatamente isso aqui. Ele apontou entre eles, para o espaço minúsculo que os separava. E não posso. Você trabalha para mim. Seria inadequado, errado, abuso de poder. Então trato você mal para me manter longe, para lembrar a mim mesmo de que não posso ter você. Isabela estava processando, tentando entender. Mas, por quê? Por que eu especificamente? Rafael riu. Som amargo, sem humor. Você realmente não sabe, sabe? Saber o que? Ele a olhou com tanta intensidade, tanta dor. Esquece. Ele pressionou o botão. Esquece que isso aconteceu. O elevador voltou a funcionar, descendo. 10, 9, 8. Rafael voltou para o lado oposto, o mais longe possível. Térreo. As portas se abriram, ele saiu, sem olhar para trás, deixando Isabela ali, encostada na parede, coração disparado, lábios inchados, corpo tremendo, mente completamente confusa. O que acabou de acontecer? Isabela não dormiu naquela noite. Ficou acordada até às 5 da manhã, olhando para o teto, tentando processar. Rafael a beijou. O homem que a tratava como lixo a beijou, desesperadamente, apaixonadamente, como se fosse morrer se não fizesse. Você me enlouquece desde o primeiro dia. As palavras ecoavam. Mas por quê? Eles nunca tinham se encontrado antes.
Isabela tinha certeza. Teria lembrado. Um homem como Rafael não era esquecível. Você realmente não sabe. Saber o que é? Que segredo era esse? Porque ele agia como se a conhecesse, como se ela tivesse feito algo. Isabela revirou a memória, tentando encontrar. Mas não havia nada. Nada. E isso a deixava louca. Segunda-feira. Isabela quase não foi trabalhar. Ficou 10 minutos no carro, no estacionamento, tentando reunir coragem, mas precisava do emprego, precisava do salário. Então respirou fundo e entrou. Rafael estava no escritório dele, porta fechada, nem olhou quando ela passou, como se sexta nunca tivesse acontecido, como se não tivesse a prensado contra a parede de elevador, como se não tivesse a beijado até ela não conseguir respirar. Isabela tentou trabalhar, mas era impossível se concentrar. Cada vez que levantava os olhos, via ele através do vidro. E às vezes, pegava ele olhando de volta, mas assim que os olhos se encontravam, ele desviava. Voltava para o computador, como se ela não existisse. Era enlouquecedor. Terça foi pior. Reunião de equipe. Rafael voltou a criticá-la, publicamente. Essa análise está superficial, Isabela. Esperava mais. Mas quando ela saiu da sala, ele a seguiu, encurralou no corredor vazio. Desculpa, ele disse baixo, rápido. Desculpa por sexta. Não devia ter... Me desculpa. E saiu, antes que ela pudesse responder. Quarta. Isabela estava na copa, pegando água. Rafael entrou. Viu ela. Parou. Ficaram olhando um para o outro. 10 segundos, que pareceram eternos. Depois ele pegou o café e saiu, sem dizer nada. Mas Isabela viu. Viu as mãos dele tremendo levemente. Viu a mandíbula travada. Viu o autocontrole custando. Ele estava lutando contra si mesmo, constantemente. E Isabela também estava, porque apesar de tudo, apesar da forma cruel como ele a tratava, ela sentia algo, algo intenso, algo perigoso, algo que absolutamente não deveria sentir. Mas sentia e não conseguia parar. Quinta-feira, 8 da noite. Isabela estava na sala de arquivo do subsolo, procurando relatórios antigos que Cláudia tinha pedido. A sala era pequena, sem janelas, apenas estantes cheias de pastas, cheiro de papel velho, ar-condicionado fraco. Ela estava na escada, alcançando uma pasta na prateleira alta, quando ouviu a porta se abrir e fechar, com trava, clique. Isabela desceu rápido da escada, se virou. Rafael estava ali, encostado na porta, olhando para ela, como predador. "O que você está fazendo aqui?" Isabela perguntou, coração acelerando. Ele não respondeu, apenas empurrou-se da porta e caminhou até ela, devagar, deliberado. "Rafael, cala a boca", ele disse baixo, e a beijou. Mas dessa vez foi diferente, mais brutal, mais desesperado, mais intenso, como se ele tivesse passado dias se segurando e finalmente tivesse quebrado. Ele a empurrou contra a estante de arquivos. Pastas caíram, papéis voaram, barulho alto, não importava, nada importava, apenas aquilo, apenas eles, mãos dele em todo lugar, cintura, costas, quadril, coxa, subindo pela lateral do corpo dela. Isabela devia parar, mas em vez disso o puxou para mais perto, aprofundou o beijo, correspondeu com a mesma intensidade. Rafael gemeu, som baixo. "Você vai me matar." Ele sussurrou contra os lábios dela. "Literalmente me matar." "Então para." "Não consigo." Ele admitiu, descendo pelo pescoço dela. "Não consigo parar de pensar em você, de te querer, de ficar louco querendo fazer exatamente isso." Ele mordeu levemente, onde pescoço encontra ombro. Isabela arqueou, gemeu. "Por quê?" Ela segurou o rosto dele, forçou ele a olhar para ela. "Por que você me quer e me trata mal ao mesmo tempo? Não faz sentido." Rafael fechou os olhos, como se estivesse com dor física. "Porque você não lembra de mim." "Como assim?" Ele abriu os olhos, e havia tanta dor ali, tanta mágoa.
Nós já nos conhecemos, Isabela, há 5 anos. Em São Paulo. O mundo dela parou girando. 5 anos. São Paulo. As palavras ecoavam na mente de Isabela. E então, como um raio atingindo uma memória, vaga, distante, enterrada, um evento corporativo, um homem bonito, uma noite mágica, um beijo que mudou tudo e um desaparecimento que ela nunca explicou. Não, Isabela pensou, horror crescendo. Não pode ser ele. O quê? Isabela sussurrou. Rafael se afastou, passou as mãos pelo cabelo, bagunçando completamente. Nós nos conhecemos há 5 anos, em São Paulo, num evento da Tech Summit. Você estava terminando a faculdade, estava lá com uma amiga. Isabela tentava se lembrar. 5 anos atrás, Tech Summit. Ela tinha ido sim, com Júlia, sua melhor amiga da faculdade. Não queria ir, mas Júlia insistiu. Vai ter bebida grátis e executivos gatos, Júlia tinha dito rindo. E então, a memória chegou, como uma onda, afogando. Um homem, no terraço, sozinho, olhando as luzes da cidade. Ela tinha ido pegar ar fresco, fugir da festa chata lá dentro. E ele estava ali. Conversaram, a noite inteira, sobre tudo, sobre nada. Conectaram, de uma forma que Isabela nunca tinha sentido. E no final da noite, ele a beijou. E foi mágico, como nos filmes. Marcaram de se ver no dia seguinte. Para café da manhã, ela deu o número. Prometeu aparecer. Mas nunca apareceu. Porque... Não. Isabela sussurrou, mão na boca. Não. Sim. Rafael disse, voz amarga. Passamos a noite inteira juntos, conversando, rindo. Você disse que era a melhor noite da sua vida, que nunca tinha sentido aquela conexão. Trocamos números. Marcamos café da manhã no meu hotel. 10 da manhã. Ele virou para ela, dor crua no rosto. E você não apareceu. Esperei 1 hora, 2. Te mandei mensagem. Te liguei. Nada. Então achei que tinha entendido errado o horário. Esperei o dia todo. Nada. Te mandei mensagem no dia seguinte. Leu e não respondeu. Te liguei. Número inexistente. Você me bloqueou. Não! Isabela gritou. Não foi assim. Então como foi? Rafael explodiu. Porque da minha perspectiva você sumiu. Como se eu não significasse nada. Como se aquela noite... Como se eu não importasse. Meu pai... Isabela estava chorando agora. Meu pai teve um ataque cardíaco. Rafael parou. O quê? Na noite que voltei para casa, depois de te conhecer, minha mãe estava chorando na sala. Meu pai tinha tido ataque cardíaco, estava em coma induzido. Os médicos não sabiam se ia sobreviver. As palavras saíam em jorro agora, entre soluços. Fui para o hospital. Fiquei lá por dias. Não saí, não dormi. Só segurava a mão dele e rezava, e eu esqueci do nosso encontro, esqueci de avisar. Quando lembrei, já tinham passado 3 dias. Isabela limpou as lágrimas furiosamente. Peguei o celular, vi suas mensagens, tentei responder, mas o número não existia mais. Você tinha trocado. Tentei te achar nas redes sociais, mas não lembrava seu sobrenome completo. Não achava. Era como se você tivesse desaparecido. Rafael estava pálido, imóvel. Meu pai precisou de cirurgia, meses de recuperação. Tranquei a faculdade para cuidar dele. E quando voltei, tentei esquecer. Aquela noite. Você. Porque doía demais lembrar de algo tão perfeito que eu tinha perdido. Ela olhou para ele. Eu não te bloqueei, nunca bloqueei. Aquela noite foi a melhor da minha vida e quando não consegui te achar de novo, me destroçou. Mas meu pai precisava de mim. Então enterrei. Fingi que não aconteceu. Silêncio. Rafael estava respirando pesado, processando. Você não sumiu porque quis? Nunca, nunca, Rafael. Ele fechou os olhos, apertou forte, como se estivesse com dor. Eu achei que você tinha brincado comigo, que eu não significava nada. Procurei você por meses, meses.
mas só sabia seu primeiro nome. E não tinha fotos. Ele abriu os olhos, olhando para ela. Troquei de número porque estava obcecado. Checava mensagens a cada minuto esperando você responder. Estava me destruindo. Então troquei. Tentei esquecer, mas nunca consegui. Rafael, E então você entrou naquele escritório 6 semanas atrás. E meu mundo parou. Ali estava você, a mulher que me assombrou por 5 anos. Na minha empresa. Como se o universo estivesse me provocando. Ele deu um passo na direção dela. E eu não sabia como lidar. Toda aquela dor voltou. A raiva de achar que tinha sido rejeitado. Mas também tudo que senti. Tudo que nunca parou de sentir. Então fui cruel. Porque era a única forma de não te agarrar e implorar para você me querer de novo. Isabela se aproximou. Segurou o rosto dele com ambas as mãos. Eu nunca parei de querer. Só não sabia que era você. 5 anos é muito tempo. Você está diferente. Mais velho, mais sério. O cabelo está mais curto. E o sobrenome... Alcântara. Não lembrava disso. Eu te reconheci na hora. Mas eu não. E me desculpa. Me desculpa por ter te machucado. Por ter sumido. Por não ter explicado. Se pudesse voltar... Rafael segurou os pulsos dela. Eu entendo agora, seu pai, você não teve escolha. Ele está bem agora. Recuperou completamente. Mas aqueles meses foram os piores da minha vida. E eu... Rafael encostou a testa na dela. Eu fui um completo idiota. Te tratei terrivelmente. Te machuquei de propósito, porque estava machucado. Agora entendo por quê. Me perdoa? Ele perguntou baixo. Por tudo? Se você me perdoar, não há nada a perdoar da sua parte. Então estamos quites. E o beijou. Suave dessa vez. Cheio de promessa. Cheio de perdão. Cheio de segundas chances. 5 anos de mal-entendidos. 5 anos de dor, finalmente desfeitos. Com uma conversa. Com a verdade. Rafael a puxou para os braços dele. Abraço apertado. Como se tivesse medo que ela desaparecesse de novo. Não me deixa de novo. Ele sussurrou contra o cabelo dela. Por favor. Nunca. Prometo. Nunca mais. E ficaram assim. Por longos minutos. Apenas segurando um ao outro. Finalmente juntos. Depois de 5 anos. Finalmente juntos de novo. Eles saíram daquela sala de arquivo diferentes. Mãos entrelaçadas. Isabela foi para casa. Mas Rafael ligou assim que ela chegou. Conversaram por 3 horas. Sobre tudo. Preenchendo os 5 anos perdidos. Isabela contou sobre a recuperação do pai. Sobre trancar a faculdade. Sobre voltar e terminar com 1 ano de atraso. Sobre os empregos ruins que teve. Sobre a agência que faliu. Sobre os meses desempregada. Rafael contou sobre a empresa. Sobre como começou do zero. Sobre as dificuldades. Sobre quase falir 2 vezes. Sobre o sucesso que veio depois. Sobre relacionamentos que tentou, que nunca funcionaram. Porque nenhuma era ela. Você foi a régua, ele admitiu. Todas as outras, eu comparava. E nenhuma chegava perto. Eu também. Tentei namorar. 2 vezes. Mas sempre sentia que faltava algo. Aquela conexão. Como a que tivemos. Acha que poderíamos ter funcionado? Se eu tivesse te achado de volta? Acho que sim. Mas talvez não fosse a hora certa. Eu estava destruída com meu pai. Você estava construindo uma empresa. Talvez precisássemos desses 5 anos para crescer. Para estar prontos. Talvez. Mas não vou desperdiçar agora. Agora que te encontrei de novo. Nem eu. Marcar um jantar para sexta. De verdade. Como 2 pessoas que estavam se conhecendo. De novo. Sem chefe e funcionária. Apenas Rafael e Isabela. Como deveria ter sido 5 anos atrás. Isabela e Rafael tinham encontrado um ao outro novamente. A verdade tinha sido revelada. O mal-entendido desfeito. Mas ainda havia um problema. Um problema grande. A empresa, as regras, as políticas. Porque relacionamento entre chefe e subordinado direto era expressamente proibido. E Rafael precisava decidir.
entre seguir as regras corporativas ou seguir o coração. Mas depois do que aconteceu na segunda-feira, a decisão foi tirada das mãos dele. Segunda-feira de manhã, Isabela chegou ao escritório nervosa, ansiosa, mas também feliz. Pela primeira vez em semanas, realmente feliz, porque tudo fazia sentido agora. O comportamento de Rafael, a dualidade, o ódio que escondia a obsessão. Eles tinham conversado o fim de semana inteiro. No sábado, Rafael a levou para jantar. Restaurante discreto, romântico. Conversaram por horas, conhecendo um ao outro de novo, rindo, conectando, como naquela primeira noite. Mas melhor, porque agora eram mais velhos, mais maduros, mais prontos. No domingo foram ao parque, caminharam, de mãos dadas, tomaram sorvete, beijaram-se sob as árvores, como adolescentes apaixonados. Foi perfeito. Mas agora, segunda-feira. Realidade. Precisavam decidir como lidar com aquilo no trabalho. Rafael a chamou no escritório dele, assim que ela chegou. Fecha a porta. Isabela fechou, coração acelerado. Ele estava sério, de pé, atrás da mesa. Precisamos conversar sobre nós, sobre como vamos fazer isso funcionar aqui. Ok. Rafael passou a mão pelo cabelo, gesto que Isabela agora reconhecia. Significava que ele estava nervoso. A empresa tem política muito clara. Relacionamentos entre supervisor direto e subordinado são estritamente proibidos, sem exceções. O estômago dela afundou. Então, o que você está dizendo? Que temos opções. Ele se aproximou. Opção 1. Você pede transferência para outro departamento. Vendas, produto, TI. Qualquer um onde não haja relação direta comigo. Problema resolvido tecnicamente. E opção 2. Eu abro exceção oficial. Declaro nosso relacionamento para o RH e para a diretoria. Assumimos publicamente. Mas preciso te avisar, vão falar. Muito. Vão julgar. Vão dizer que você está comigo por interesse. Para subir na empresa, para ter privilégios. Não me importo com o que vão dizer. Mas eu me importo. Ele segurou o rosto dela gentilmente. Me importo com você, com sua reputação, com sua carreira. Não quero que sofra por minha causa. Rafael, eu escolho você. Sempre vou escolher você. Não me importa o que as pessoas dizem ou pensam. Tem certeza absoluta? Absoluta. Ele a beijou. Suave, cheio de gratidão. Então vamos fazer isso do jeito certo. Hoje mesmo. Vou marcar reunião com o RH. Declarar oficialmente, seguir todos os protocolos. Ok. E sobre seu trabalho, não vai mudar nada. Você vai continuar sendo avaliada por mérito, por resultados, como todos. Eu sei. E se em algum momento você sentir que está sendo prejudicada ou beneficiada por nossa relação, me diz. A gente resolve. Combinado. Mas antes que pudessem continuar, a porta se abriu, sem bater. Carlos Vieira, o diretor financeiro, entrou e parou, vendo os dois, próximos demais. Rafael com as mãos no rosto dela ainda. Óbvio demais. Inegável. Um sorriso malicioso surgiu no rosto de Carlos. Oh, desculpem, não sabia que estava interrompendo algo. Rafael se afastou imediatamente. Profissional. Algo que precise, Carlos. Vim trazer os números do fechamento trimestral. Mas posso voltar depois, quando vocês terminarem o que estavam fazendo. O tom era insinuante, malicioso. Os números podem ficar na mesa, Rafael disse friamente. Claro, claro. Carlos colocou a pasta, mas não saiu. Olhava entre os dois com aquele sorriso. Então é verdade os rumores que ouvi? Vocês dois estão, como dizem, envolvidos? Isso não é da sua conta. Ah, mas é sim. Sou diretor. Tenho responsabilidade sobre a ética corporativa. E relacionamento entre superior e subordinado é contra as políticas da empresa. Estou ciente das políticas e vou tratar disso adequadamente. Claro, tenho certeza que vai. Carlos finalmente saiu. Mas sabe como é, essas coisas têm tendência de vazar. A porta fechou. Merda.
Rafael praguejou. Quem é ele? Fofoqueiro profissional. Vai espalhar para o escritório inteiro em 1 hora. Então, a gente se adianta. Declara agora antes que vire fofoca. Não era assim que eu queria fazer isso, mas é o que temos. E estavam certos. Em menos de 1 hora, todo o escritório sabia. Os sussurros começaram antes mesmo do almoço. Isabela sentia os olhares. As conversas que paravam abruptamente quando ela passava. Os sorrisos falsos. As risadinhas abafadas. Na hora do almoço, Cláudia puxou ela para um canto. É verdade? Ela perguntou baixinho. Você e o Rafael estão juntos? Sim. Meu Deus. Como? Quando? Ele tratava você tão mal. É complicado, muito complicado, mas é real. Já nos conhecíamos antes, de anos atrás. As pessoas estão falando. Muito. E não está sendo gentil. O que estão dizendo? Cláudia hesitou. Que você usou o corpo para conseguir privilégios, que está com ele para garantir promoção, que sempre tem uma mulher assim que tenta subir dando mole para o chefe. Cada palavra era uma facada. Isabela sabia que viriam, mas preparar-se para isso e realmente ouvir eram coisas diferentes. Eu não estou com ele por interesse, eu sei, mas você sabe como é. E era verdade. O resto do dia foi tortura. Comentários sussurrados que ela não devia ouvir, mas ouvia. Ela é esperta. Sabia exatamente o que fazer, sempre tem uma dessas. Coitado do Rafael sendo usado assim. Isabela tentava ignorar, focar no trabalho. Mas doía. Muito. 3 da tarde. Rafael convocou reunião geral, emergencial. Todo o 22º andar. Todos os departamentos. 100 pessoas. Isabela não sabia o que ele ia fazer. Estava nervosa, ansiosa. Quando todos se juntaram no espaço comum, Rafael estava no centro, de pé sobre uma plataforma baixa para todos verem. Postura ereta, autoridade absoluta. Boa tarde a todos. Sei que estão ocupados, então vou ser breve. Ele começou, voz clara e firme. Vim esclarecer pessoalmente algo que aparentemente está gerando fofoca desnecessária e prejudicial neste ambiente de trabalho. Silêncio total. Sim, Isabela Martins e eu temos um relacionamento pessoal, e antes que alguém faça suposições ou espalhe desinformação, deixem eu esclarecer os fatos. Ele olhou ao redor, fazendo contato visual com várias pessoas, especialmente aquelas que Isabela tinha visto fofocando. Isabela e eu nos conhecemos há 5 anos, muito antes dela trabalhar aqui, muito antes de eu sequer conhecer a maioria de vocês. Perdemos contato por circunstâncias que não são relevantes. Reencontramos quando ela foi contratada pelo RH através de processo seletivo padrão, processo do qual eu não participei. Ele fez uma pausa. Nosso relacionamento foi reacendido recentemente. E já foi devidamente declarado ao RH, conforme todos os protocolos corporativos. Documentado, registrado, seguindo cada regra existente. Rafael cruzou os braços. Se alguém aqui, ele olhou especificamente para algumas pessoas, tiver problema com isso, ou achar apropriado fazer comentários inadequados, discriminatórios ou difamatórios sobre ela ou sobre nossa relação, pode trazer essas preocupações diretamente para mim, pessoalmente. Vou adorar discutir. A ameaça era clara. Velada, mas clara. Isabela Martins é profissional excepcional, formada pela melhor universidade, com experiência comprovada. Está aqui por mérito absoluto, e se permanecer, será por continuar entregando resultados excelentes. Nada além disso. Ele olhou diretamente para Carlos, que estava no fundo, sorriso sumido. Fofoca não é tolerada nesta empresa. Nunca foi, nunca será. Espero que todos tenham trabalho suficiente para fazer que não sobre tempo, para especular sobre a vida pessoal dos colegas. Se alguém está com tempo livre demais, posso facilmente resolver isso. Alguns risos nervosos. Alguma pergunta? Alguma preocupação legítima que gostaria de levantar? Silêncio. Ninguém se atreveu. Ótimo.
Então considerem o assunto esclarecido e encerrado. Voltem ao trabalho. As pessoas se dispersaram rapidamente, murmurando entre si, mas muito mais cuidadosamente agora. Isabela ficou ali, olhando para Rafael, que tinha acabado de defendê-la, publicamente, na frente de 100 pessoas, sem medo, sem vergonha, escolhendo ela. Ele se aproximou. Você está bem? Estou agora. Obrigada. Não precisa agradecer. Ninguém fala de você assim, ninguém. E Isabela soube com absoluta certeza, que estava completamente apaixonada por aquele homem. De novo. Ou talvez nunca tivesse parado. Rafael tinha escolhido Isabela, publicamente, colocando a reputação dele em jogo, a autoridade dele, para defendê-la. E ela nunca tinha se sentido tão amada, tão protegida, tão valorizada. Agora só restava provar, para si mesma e para todos, que merecia estar ali, e que o amor deles era real, verdadeiro, e mais forte que qualquer fofoca. 3 meses depois, as coisas tinham se acalmado completamente. As fofocas pararam, porque Isabela provou, todos os dias, sem exceção, que estava ali por mérito absoluto. Liderou campanha de lançamento de produto, que gerou 40% mais conversões que a meta. Apresentou estratégia de rebranding, que foi aprovada unanimemente pela diretoria. Foi promovida, não por Rafael, mas por votação da diretoria executiva, baseada puramente em resultados, para gerente de marketing digital, com aumento de salário significativo e responsabilidade sobre equipe de 5 pessoas. Ninguém podia questionar, ninguém podia dizer que foi favorecimento, porque os números falavam por si. E Isabela estava feliz, profissionalmente realizada e pessoalmente completamente apaixonada. Ela e Rafael eram discretos no escritório, profissionais, respeitosos, mantinham distância apropriada, nada de toques, nada de demonstrações públicas. Mas os olhares, os sorrisos pequenos quando os olhos se encontravam, o roçar acidental de mãos ao passar documentos, entregava, e ninguém ligava mais, porque era bonito ver 2 pessoas que claramente se amavam tanto, que se respeitavam, que se apoiavam. À noite eram diferentes. Isabela tinha praticamente se mudado para o apartamento dele. Cozinhavam juntos, assistiam filmes terríveis, conversavam até o amanhecer. Faziam amor como se estivessem recuperando 5 anos perdidos. Era perfeito, absolutamente perfeito. Sexta-feira, fim do 3º mês, 7 da noite. Isabela estava terminando um relatório, quando o interfone tocou. Pode vir ao meu escritório? Ela sorriu. Foi. Rafael estava sentado na mesa, mas se levantou quando ela entrou. Fecha a porta. Isabela fechou. Senta. Tá tudo bem? Você está sério. Estou nervoso. Por quê? Rafael respirou fundo. Foi até a mesa. Pegou uma caixinha pequena. O coração de Isabela parou completamente. Quando você entrou naquele escritório há 3 meses, ele começou, voz emocionada. Achei que ia morrer, porque ali estava você, a mulher que me assombrou por 5 anos, a mulher que nunca consegui esquecer. E pensei que tinha perdido para sempre. Ele caminhou até ela e se ajoelhou. Mas o universo nos deu uma segunda chance e eu não vou desperdiçar. Você é tudo para mim, Isabela. Meu passado que nunca esqueci. Meu presente que me completa. E quero desesperadamente que seja meu futuro. Abriu a caixinha. Anel de diamante. Solitário simples. Elegante. Perfeito. Casa comigo. De verdade. Para sempre. Sem desaparecer dessa vez. Promete que fica? Isabela estava chorando, rindo. As 2 coisas ao mesmo tempo. Sim, sim, sim. 1000 vezes sim. Rafael colocou o anel, mão tremendo levemente. Deslizou perfeitamente, como se tivesse sido feito para ela. Ele se levantou, pegou ela no colo, girou, beijou profundamente. Te amo. Ele sussurrou. Te amo desde aquela primeira noite há 5 anos e vou te amar até minha última. Te amo também.
Sempre amei, desde o primeiro momento. Batidas na porta. Rafael, você viu o... Cláudia entrou sem esperar resposta. Parou. Viu o anel. Oh, meu Deus! Gritou. Tão alto que metade do andar ouviu. Em segundos tinha gente na porta. Pedro, Lucas, Marina, outros. Todos vendo o anel. Explodindo em comemoração. Abraçando. Parabenizando. Genuinamente felizes. Porque era impossível não se emocionar com aquela história. De dois que se perderam. Se reencontraram. Superaram tudo. E finalmente ficaram juntos. Como sempre, deviam ter ficado. Isabela aprendeu que, às vezes, as pessoas mais difíceis são as mais machucadas. Rafael não a odiava. Estava protegendo o coração dele, porque já tinha sido quebrado, por ela, sem ela saber. E quando a verdade veio, quando o mal-entendido foi finalmente desfeito, o amor que sempre esteve ali, enterrado sob dor e orgulho, finalmente pôde florescer. Eles provaram que segundas chances existem, que amor verdadeiro sobrevive ao tempo, à distância, à dor, ao mal-entendido, e que às vezes as melhores histórias são as que quase não aconteceram, mas aconteceram, contra todas as probabilidades. Isabela e Rafael, de estranhos, a amantes, a separados, a inimigos, a almas gêmeas, exatamente como sempre deveria ter sido. Apenas levou 5 anos para o destino acertar. Se essa história tocou seu coração, like. Comenta, você perdoaria como Isabela? Ou Rafael exagerou na crueldade? Se inscreve para mais histórias de romance intenso. Próximo vídeo, terça-feira. E lembra sempre, às vezes, amor dói antes de curar. Mas quando cura, vale cada segundo de dor, vale cada lágrima, vale a espera. Até a próxima história.